Isso aqui. Você viu a camiseta que eu tô, não? Não. Acho que você vai lembrar menos do que eu. Nossa, eu lembro disso. Sim. Maravilhoso. Você que me deu a camiseta. Sim. Eu usava pra caramba quando eu ia dar aula disso daí. Só que ela já tá puidona, né, cara? Tanto que eu coloquei, minha noiva falou assim: pô, mas você vai ficar com as camisetas feias? Eu falei: vou, porque tem uma pessoa especial. Adorei. Nossa, faz muito tempo, hein, Hulk? Faz tempo, foi acho que 2012, 2013. Você é da turma, que é da turma, acho que você foi a segunda ou terceira turma. Acho que foi a segunda turma, Sim, por assim, que aí. eu peguei. Adorei. É, Fofo. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem uma figurinha aqui, a Mari. Eu não posso nem chamar ela mais, quer dizer, eu chamo ela de menina pra não ter problema, né? Senão toma umas porrada aqui. Mas o mais legal dela é que ela fez parte do início de uma jornada minha, que eu sempre comento, que é a jornada de quando eu descobri que valia a pena dar aula, valia a pena ir para esse lado também e investir nisso daí como uma segunda carreira. Além disso, aquela turminha, era uma turminha bem brilhante, tinha uma galera muito boa lá do IAD, né? E foi uma turminha que se formou aí. Vocês se formaram com a 2013, 2012? 2012. 2012, né? Então é isso mesmo, foi a segunda turma que eu peguei lá, cara. Impressionante. A primeira turma do começo ao fim, né? Mas Uhum. foi a segunda turminha que se formou aí. E aí é muito legal ver a história dela, não só toda a carreira, toda a história, mas é legal, são 10 anos é coisa para caramba acontecendo, né? Como eu gosto de fazer, é coisa para caralho acontecendo, muita água passou. E ela também é uma prova aí do que eu comento, que design tem que ser super aberto, né? Tanto que na faculdade a gente fez todo o processo, ela se desenvolveu em várias áreas, mas o trabalho TCC dela e a principal coisa dela foi fazer produto, né? Ela fez lá o produtinho dela e tal. Mas o mais legal foi que hoje ela trabalha com uma outra área que tem a ver com aquilo que a gente fala muito em negócio, né? Entender brand, posicionamento estratégico de empresa. Marina Hicken é especialista em branding, formada em design de produto com MBA em branding. Colecionei na minha carreira experiências e vivências em estratégia e criação de marca. Trabalhei no rebranding da Minalba e Drogaria São Paulo. Já atendi marcas da Ambev e atuei com startups como Tribe, Conta Simples e Fluke. Há mais de 10 anos atuo como gestora de projetos, coordenando equipes de design, redação e estrategistas para a construção de marcas fortes e diferenciadoras no mercado. Hoje ocupo a posição de gerente no Itaú Unibanco, apoiando construções de marca e visão de longo prazo para a arquitetura de marcas. Como é que você se coloca? Então, assim, o design ele tem que ser muito mais aberto, muito mais holístico, né? Não no sentido filosófico, mas no sentido de olhar o todo, né? E o brand nada mais é do que você entender a marca ali no seu cerne, né? Entender toda a questão, toda a marca, todo o posicionamento estratégico. E sem olhar um posicionamento estratégico, um business model, uma coisa assim, você não sabe para onde vai e nem o que tem que desenhar. E o resultado de desenho desses produtos que a gente entrega são resultados daquilo que é interessante de se entregar para o mercado, para os clientes e assim por diante. Então, Mário, eu queria agradecer muito a sua participação, fiquei muito feliz. E eu tô aqui com a camisetinha que a Mari me deu há muito tempo, que é resolução de problemas. É engraçado, né? No final tem se fudeu, se você admitiu, né? E valeu, viu, Mari? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar aqui e trocar uma ideia com você, Hulk. Então vamos nessa. Má, pô, você passou uma jornadona legal pra caramba, essa história o que eu tava comentando sobre a questão da virada, né? Da pivotada, né? Mas você fez uma faculdade que sim, a gente tinha muita gente lá de produto, né? Marcos, Felipe, uma porrada de gente muito de produto. Você acabou sendo direcionada para esse ponto, mas aí de repente você começa a dar uma jornada dentro do brand. Como é que você descobriu esse branding? Como é que foi essa virada? Foi tão radical mesmo? Ou foi realmente só uma forma de olhar de outra maneira o universo de projeto, design? Tá. Primeiro, acho que o principal ponto para mim, quando eu saí da faculdade, acho que todo mundo passa pelo momento, fudeu, saí da faculdade, não sei o que eu vou fazer, não tenho emprego,
preciso arrumar um lugar para trabalhar e o que eu vou fazer da vida. E aí eu percebi que assim, muito da galera de produto é uma galera produteira que curte desenhar, que curte modelar, que curte ir lá na fábrica, né, Hulk? Você é 100% essa pessoa que vai na fábrica, vai lá, fuxica, olha que tipo de material. E eu falei, cara, eu acho que eu não quero ir por aqui. Eu quero muito mais conhecer pessoas e ir para uma parte de comportamento e entender como que eu posso influenciar de alguma maneira positiva a sociedade. Óbvio que em produto a gente pensa bastante nisso, mas eu pensei, putz, eu acho que não é o caminho de produto. E aí eu pensei, eu queria muito, quando eu saí da faculdade, para a parte de arte, fazer Irmãos Campana, trabalhar no Pode escrever, você tinha essa pegada mesmo. Tinha muito. E aí eu falei, acho que aqui eu não vou ganhar dinheiro, então eu preciso ir para um outro caminho. E aí eu fui para branding, fiz um MBA em branding na Rio Branco. E aí de lá, enfim, comecei minha jornada como... Trabalhei com um dos professores numa empresa que ele estava abrindo. Aí dessa empresa que ele estava abrindo, eu consegui uma vaga de estrategista na Ana Couto. E aí comecei minha vida em branding, encontrei 100% e puta, amo até hoje. Trabalho com isso e é onde meu olhinho brilha, assim. Cara, e a Ana Couto é foda, né? Porque a Ana Couto, assim, hoje é o principal escritório, né, de brand do país, né? É, um dos Muito principais. forte, cara. Sempre foi, né? É bem Sempre. forte, assim. Hoje Brasileiro é um dos maiores. O que foi? Brasileiro, né? Brasileiro é Um dos maiores. E como é que foi trabalhar lá com as empresas? Porque ali você ganha um outro status, né? Quando a gente trabalha em escritórios pequenos, a gente pega pequenas contas, tem algumas coisas que são vantagens, que é o quanto você consegue propor, o quanto você consegue manobrar, fazer estratégia e tal, mas ao mesmo tempo, quando você trabalha em grandes empresas, você entende como é que funciona a logística de produzir realmente um brand muito mais complexo, né? Você não está falando só de uma marca, de um name, mas você fala assim, cada escolha vai ser uma tomada estratégica para 10 anos para frente de uma marca. Você não está falando de uma marca que você está construindo, iniciando, que de repente você vai até caminhar com ela e crescendo junto com ela, mas uma marca que você já pega, assim, já cai no teu colo uma marcona, né? Já cai no teu colo e fala, puta, o que eu faço agora? Como é que foi sentir isso e esse impacto? Olha, eu trabalhei bastante atendendo como estrategista e como gestora de conta Itaú, Drogaria São Paulo, Minalba, clientes grandões. E normalmente, quando vem esses projetos, até Somos Educação, que foi quando a Abril vendeu a frente de educação deles. E aí tem uma coisa, sempre o branding vem do marketing, sempre vem a galera de comunicação falando, quero aqui ver qual é a mensagem que eu vou comunicar. E aí, durante o processo, a gente fala, tá, ok, vamos lá fazer a tal da mensagem, mas essa mensagem ela precisa ser coerente com o que a gente está construindo em termos de negócio. E aí eu vejo que muitos dos desafios, assim, estou te contando marcas que a gente conseguiu botar na rua, mas muitos dos desafios fiz a marca e agora? Porque agora tem o investimento de fazer o rótulo, de fazer a embalagem, de fazer a porrada de coisa com a marca nova. Então, normalmente, a galera do marketing não pensa nisso, então muitas vezes os nossos projetos ficam engavetados por um tempo, que nem você comentou, que se é daqui 10 anos, imagina que daqui 10 anos eu ainda tenho que investir em tudo isso, maquinário, uma série de coisas para conseguir fazer a mudança de marca. Então, muitas vezes tem essa parte do projeto acabar ficando parado na gaveta, porque só se pensou no branding, não se pensou em que depois isso influenciaria toda a cadeia do cliente, mas ao mesmo tempo acho que tem uma troca e uma visão de negócio que é muito interessante ter, e aí já pulando um pouquinho da carreira que você já trouxe, mas hoje eu com o olhar de cliente, é muito legal ver a diferença, assim, como às vezes também a galera do branding traz um brand days, que às vezes você fala, mas isso aqui não para em pé em termos de negócio, sabe? Não tá bonito isso aqui, mas não vai parar. Então, enfim, foi muito bom, foi uma puta experiência, assim, um dos primeiros empregos depois de estágio, sim, foi muito legal. Tive gestores incríveis lá dentro, que são amigos até hoje. E, enfim, conheci muita gente boa, assim, é uma equipe muito, muito boa e projetos muito legais. Então, essa parte, assim, da Ana Couto foi incrível, assim, de laboratório para início de carreira, sabe? Sim, sim. Eu acho fantástico. Você comentou um negócio que eu gosto de citar, às vezes eu cito assim, e não é nem uma crítica velada, e nem uma crítica negativa ao pessoal de marketing,
Mas tem um mindset muito diferente, o pessoal do marketing e o pessoal de estratégia. Quando a gente fala de brand, a gente está falando muito mais de estratégia de negócio, né? Assim, não é um login, não é uma coisa assim, é muito maior do que isso, né? Ele é um resultado que pode vir a gerar produto também e tal. Mas é um negócio em marketing que a gente discute muito quando a gente quebra pau com eles ou conversa, né? E às vezes tem muitos líderes que ainda são da área do marketing. É que existe uma diferença entre você ter um produto e vender este produto naquele momento de mercado, que às vezes, sei lá, tá em alta luva de pedreiro, tá em alta, sei lá, TikTok, tá em alta, e daí você mexe com essa linguagem, que aí você pode adaptar, pode interferir, pode fazer umas coisas, que é muito pontual a gente nem fala de curto prazo são 3 anos, né? A gente fala de, assim, é pontual mesmo, Uma né? maquiagem, né? Você vai lá e dá uma maquiada. É uma É, maquiagem. é uma maquiagem para vender naquele momento e trazer valor naquele momento. E cada momento muda a estratégia, né? Se 10 anos atrás você não precisava ter aquela necessidade de falar sobre o quanto responsável você era, você no máximo falava ecológico, hoje você fala sobre responsabilidade social, pegadas e tal. E o design ele entra justamente com isso, fala, cara, existe uma coisa muito maior dentro da marca que vai extrapolar em todas as vertentes. O marketing é uma das vertentes. Eu acho que isso que é o que mais pega, né? Eu lembro que a gente sofreu bastante nessas discussões, na própria Natura, que é uma empresa gigantesca, e que a gente entrava nessas discussões e falava, meu, a gente entende que o que vocês querem vender, né? Existe um momento, mas existe um negócio maior que é o que a marca precisa representar para o momento. Então, ela nunca pode deixar de passar a essência se você vai comunicar lá no TikTok ou vai comunicar em diversos canais, principalmente hoje a gente falando de omnichannel e canais tão diversificados, né? Eu acho que esse que é um ponto, né? Como falar com Total. essa galera e como se posicionar para tentar explicar isso dentro de grandes marcas que tem um investimento pesado já em marketing, baixou bastante algumas coisas, mas tem esse investimento pesado na propaganda momentânea, né? Ah, no momento eu preciso vender, eu preciso escoar, eu preciso falar sobre isso. Como se posicionar e falar, cara, eu entendi a tua lógica, mas o brand ele é maior, ele tem um outro posicionamento estratégico. O que eu vejo é que tem bastante empresa que tem a galera do marketing, tem a galera CEO, que vem e puxa, mas também puxa olhando para a mensagem. E aí, eu vou trazer uma referência aqui que não é grande marca, mas que eles trabalham muito bem, essa parte de produto integrado, que é quando a gente olha, por exemplo, para startups, que Uhum, foi uma parte da perfeito. minha carreira também. Sim. E aí é muito legal, porque aí eles são totalmente produteiros. É até difícil você falar, cara, tá tudo bem, o seu produto é esse, mas a mensagem não precisa ser o seu produto. Mas que é muito legal porque eles são totalmente focados em produto. E aí eu estava até refletindo nisso que você comentou sobre qual é o papel da marca, qual é o papel do produto, até porque provavelmente eu ia vir aqui e aí isso ficou na minha cabeça. E aí tem muita gente que fala, nossa, a marca fideliza, a marca é capaz de fidelizar o cliente, então vamos fazer um baita projeto de branding para Uhum. isso. E, cara, hoje em dia, com tanto de produto que a gente tem, marca, eu acredito que não fideliza. O que vai fidelizar é o produto. Se você tem um Concordo, produto concordo. cuidado, um produto que não tem fricção, um produto que, cara, você tem e ele resolve, isso vai falar, puta, eu não saio desse produto aqui. Uhum. E a marca vai criar um vínculo. Então a marca vai virar e vai falar: puta, tá bom, você vai entrar em contato comigo porque eu sou muito legal, porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo. Minha essência é olhar Natura, né? Bem-estar bem, e aí Uhum. traz toda a parte de crenças e sobre natureza e sobre como que a gente pode olhar para a sustentabilidade, mas o produto ele precisa ser perfeito, porque hoje em Uhum. dia a nossa barra está muito alta em termos de cliente. E Sim. aí eu acho que tem um ponto agora, voltando para marcas grandes que você comentou, que eu acho que a gente sempre comenta, acho que quando a gente olha para inovação e vários momentos eu já ouvi falar dos transatlânticos, que, cara, é difícil de você pegar uma Natura, um Itaú que eu E tô virar hoje ela. e falar, beleza, agora vamos lá, fintech. Não é assim, a gente tem uma porrada de Com certeza. clientes e perfis, então não é uma coisa fácil. E acho que é bem trabalho de formiguinha, assim, de trazer mas isso aqui a gente está trazendo na mensagem, mas como é que tá o produto ali? O produto está atendendo? Ah, não tá. Então vamos correr lá. Como que a gente puxa o time de produto para a gente poder chegar até aqui? Ou como que a gente trabalha junto, que para mim é o ideal, né? Da gente sentar com a galera de Sim, produto e falar, cara, qual que é a visão de vocês para a gente também poder construir aqui uma marca que suporte essa fidelização do cliente no produto, né? Então acho que tem um pouco desse. Acho que está numa fase da gente ir evoluindo e entendendo aí o que
o que dá para fazer e como dá para fazer com transatlânticos, que acho que são os que mais sofrem, assim, nesse momento. Cara, é muito legal você comentar sobre transatlântico, acho que tem 2 pontos, né? Quando você está falando de produto, a gente está falando tanto de produto, serviço, app, não importa, né? Acho que esse que é o principal ponto para se colocar quando a gente fala de produtos aqui dentro, no comentário. Mas tem isso aí é legal, né? O Seragini, né? Que virou amigo, tal, pessoal, tal. Ele falava, né? As marcas, ele falou lá em 2013, quando eu fiz a pós, acabei tangenciando ele, né? Finalmente conversando com ele e virando um amigo dele. E ele falava, as marcas elas tendem a ser em pouco tempo espirituais, né? Então a marca espiritual é aquilo, eu vou consumir se aquilo faz sentido para o meu propósito. E não agora eu vou ter a marca colada em mim, que como eu vivi na década de 80, 90, eu lembro que era assim, ter um Nike era ter um Nike. Não importava o Nike que você Era tinha, status, né? né? Era Era o status. status de... Isso. Hoje em dia, assim, se a marca, como diz, e ela comunica o que eu quero comunicar também, até por causa dos micronichos e tal, você acaba entrando num outro nível, num outro patamar que, assim, uma marca pode deixar de ser consumida muito rápido, principalmente com as redes e com as coisas das pessoas mostrando quais são os defeitos ou não dela. Então, isso é muito delicado. E aí eu entro num outro questionamento, e para você acho que vai fazer todo sentido, e eu queria deixar essa provocação para ver o que você acha disso. Que, assim, primeiro as marcas elas estão falando muito em agir global e pensar local, né? Então, as localidades, tal. Eu falo muito sobre o Guaraná Jesus, que é exportado do Maranhão, né? Você não vê em São Paulo, a não ser com custo altíssimo, porque a Coca-Cola não produz em outro lugar. E falando sobre a própria marca da Coca, que eu acho que tem um posicionamento estratégico, uma coisa fodida. E quando a gente pensa em marca, quando a gente pensa em um monte de coisa embarcada nela, eu brinco que ela é aquela marca que se você desenhasse na sua faculdade ou desenhasse para algum professor, você provavelmente ia tirar zero, né? Porque você vai fazer uma bebida refrescante preta, meu, zero. Você está fazendo um rótulo de uma bebida refrescante vermelha, que escroto, zero. Você vai estar fazendo uma marca que não pode ser replicada, tudo bem que hoje é questionável, mas puta, zero também, né? Aí o pior de tudo, né? Um produto que foi baseado, foi desenhado em cima do cacau, que não tem nada a ver com o produto, tanto que a garrafa é baseada nisso. E os caras têm um posicionamento estratégico de brand, de marca, e passa assim, a mensagem deles é tão clara que você pergunta para qualquer pessoa e eles falam, não, é felicidade que vende, e é isso que é a essência da marca, né? Como é que funciona isso? E é legal, porque você puxou justamente isso daí. É uma parte, é interessante, mas tem vários touch points e você tem que olhar de uma maneira, e isso é olhar estrategicamente, né? Isso é o trabalho estratégico do design. Cara, beleza, eu entendi que a marca tá resolvida, mas como eu resolvo tal outra ponta? Como eu faço tal coisa? Quais que são os problemas dos touch points que eu tenho dessa experiência da marca que é muito maior hoje com o Omnichannel, né? Total. E aí, quando você comenta disso, tem uma coisa que às vezes eu falo que branding, para mim, é total escolha. Não é... Cara, você tem que escolher e botar o pé no acelerador e vai ter risco? Vai. Mas assim, Sempre. eu tenho... Trabalhando no Itaú, né? A gente tem aqui, cara, área de pesquisa, que você pode pesquisar o que você quiser do cliente, tá lá para você ouvir do cliente. Aí você tem startup, que ontem eu faço mentoria também. Ontem eu estava fazendo mentoria com uma galera de startup, e eles falando, porque eu quero que você me fale para onde eu vou, o que, que eu vou fazer. Eu falei, mas não sou eu que vou fazer isso. Tipo, aqui é quase uma terapia. Eu preciso que vocês escolham para a gente escolher qual vai ser a mensagem. E aí, para mim, acho que o maior risco de branding é justamente você virar e falar, mas aqui tá pisando muito, aqui tá posicionando muito forte. Será que a gente não pode ir aqui no meio do caminho? E aí a gente faz aqui, dá uma suavizada, que tá muito pé na porta. E aí, quando a gente começa a suavizar, começa a virar um nada, porque Começa a virar um comum, né? tem umas palavras que estão na moda, assim, que a galera ama, tipo, protagonizar, ser protagonista, vamos transformar a vida das pessoas. Exato. E eu olho e falo, gente, isso é tipo um nada. Todo mundo quer transformar as pessoas, todo mundo quer transformar as pessoas em protagonistas. Então, para mim, tem uma coisa muito de você saber escolher qual é o caminho que é mais genuíno para você e para o teu cliente, óbvio, não é ignorar o cliente e falar aqui eu sou fundador, então eu quero vir para cá, mas qual é uma mensagem que de fato é genuína do produto e sua, para que você possa trazer isso nos seus pontos de contato, seja qualquer coisa, campanha, evento, patrocínio, tudo que construa a mensagem que você quer construir. Então, para mim, tem esse ponto que é muito forte, assim, de trazer, assim, mensagem principal que a gente quer trazer. Todo mundo gosta de trazer o Nubank, startup,
Por que que o Nubank é foda? O Nubank, ele só foi foda porque ele conseguiu entender que ele queria se comparar com bancos tradicionais, que tinha uma porrada de problema e que Uhum. todo mundo, assim, parte das pessoas se identificavam com as dores que eles trouxeram, e eles falaram, cara, eu não sou um banco, então o nome já tem a questão do nude Sim, sim, do de impregnado, né? transparência, Do né? preconceito. Ah, E ele já trouxe, tipo, eu não sou banco e eu tô aqui para desburocratizar a sua vida. Cara, foi a melhor mensagem que eles trouxeram. Eles não quiseram trouxer várias mensaginhas, né? Porque tem gente que fala, ah, não, então vamos trazer várias mensagens, né? Eu não quero falar só que eu sou, porque eu sou isso, eu sou uma fintech, eu sou legal, eu tenho um produto que não tem fricção, eu tenho, cara, limpa e vê qual é a mensagem principal que você tem. é o E porquê, aí, né? como Porquê, o que, como, né? O Golden Cycle, assim, exato, o núcleo. É. exato, exato. Então tem bastante disso, e aí como que isso se reflete Coca-Cola, eu acho que eles fizeram bem, assim, e a consistência de não desistir no meio do caminho, porque Exato. também eu ouço muito, ah, mas aquele cliente não gostou. Puta, que pena, aquele cliente não gostou, mas a gente está aqui numa construção, né? Não dá para Uhum. virar e falar, então agora muda a rota porque o cliente não gostou. Como que a gente consegue fazer uma mensagem que ela vai ser, de fato, construída aí por um tempo? É isso que você coloca, é um negócio muito, muito curioso, porque, na verdade, se você não joga no mercado para o mercado testar aquilo que você está tentando validar, você não tem como experienciar aquilo, né? E eu acho que o mais complicado quando a gente trabalha com isso é que a dinâmica de crescimento de uma marca, o posicionamento, ou como você vai fazer leitura ofertar novos produtos e serviços, ela é muito da dinâmica também orgânica da sociedade. Só que o cérebro humano, ele é muito binário, ele é yin ou yang, né? Assim, na hora que a gente vai tentar fazer, ele é binário pra caramba. Ah, deu certo, não deu. Deu errado, não deu. Deu não sei o que lá. E também vai de momento. Às vezes você tá com a proposta de marca muito boa, ela tem que entrar em uma marca que propõe alguma coisa mais inovadora, uma linguagem um pouquinho mais aproximada. Quando a gente fala de inovadora, não é, disruptiva no sentido de falar, nossa, em 2050. É meio. Cara, eu tô entendendo que socialmente, é que nem você tá citando no Nubank, socialmente, tipo, o que as pessoas precisam é descomplicar aquilo que elas não estão entendendo na mensagem. Porque a mensagem é muito complexa, né? Então eles foram para esse caminho. Eu lembrei da minha geração, teve um negócio que foi assim, que também estourou o cérebro, que foi o Unibanco 30 horas, né? Que eles falaram assim, cara, o que as pessoas mais buscam? Tempo. E tempo elas não têm. Então o Unibanco é o único que te dá 30 horas num dia de 24, né? 6 na agência e 24 em qualquer outro lugar. Então, assim, pronto, resolvi seu problema, né? Que foi uma das primeiras que começou a bombar com essa história. Então tem muito essa questão do posicionamento e tal. E eu acho que é justamente isso, também depende dos tipos de produtos que você está ofertando, você vai testando em mercados e tem que entender que os erros não são erros, são possibilidades que você testou e aquilo lá ele tem que funcionar como um termômetro. Eu acho que a grande mudança do mindset da virada do milênio com a entrada na internet foi justamente isso, né? Os consumidores começam a se tornar prosumidores, isso quer dizer que agora eles têm uma voz muito clara, objetiva. Eu lembro que para a gente saber qualquer coisa na época da faculdade, a gente tinha que um professor tinha que ter passado por aquela experiência e tal, e o tempo até alguém descobrir se o produto era bom ou não, ganhar uma coisa, 10 anos, aí alguém fala, o produto é bom ou é ruim, e hoje em dia com a internet você tem o unbox, você tem vários touch points que eles são fundamentais para as empresas também, e isso daí que você falou sobre ser muito honesto com a mensagem, é importante porque se você não for, alguma hora vai escorregar num discurso teu, num podcast, numa coisa que você vai falar e falar, peraí, meu, mas não é esse o discurso da marca. O que está acontecendo, né? E aí tem, eu acho que muito essa questão, né? Essa verdade está acontecendo por causa dessa revelação das pessoas e da entrada na internet, desse meio de comunicação que mudou muito a estratégia, né? Mudou, inclusive, o jeito de fazer propaganda. E a propaganda, Total. eu lembro quando começou muito essa história da propaganda, as medidas eram também muito diferentes em relação à audiência e o que a gente vê de coisa, mas principalmente a comunicação. Então, você comunicar numa TV, que é um horário fechado, você sabe quem vê, como é, qual horário, o que a pessoa viu antes e vai ver depois. Você consegue controlar. Como é que você controla isso na internet? Você não controla. Então, o que cada pessoa espera, né? Eu costumo dizer que você vai mudando, né, a atitude. Se você está no Instagram, você não espera ver algo complexo, você espera ver uma informação base. Você está no YouTube, você espera um pouquinho mais de informação. Você está no podcast, você está preparado para receber uma informação mais densa. Então também são touch points muito diferentes, né?
Total. E aí, quando a gente fala de branding, vira e mexe, a pessoa fala, mas eu vou ser tudo isso no Instagram, e aí depois eu vou ser tudo isso no TikTok, e aí eu tenho que falar assim com todo mundo do mesmo jeito. A gente fala, não, cara. O Exato. branding, ele tá aqui para te direcionar como você, como persona é. Eu falei até ontem com uma executiva, eu falei, cara, não é que quando a gente define um tom de voz, você sai fazendo esse tom de voz à torta e à direita para todo Aham, mundo. O aham. ponto é como que você consegue adaptar. Aí eu falei, você é mãe, não é? Então você é a mesma pessoa, só que você ajusta seu próprio tom de voz quando você está falando com uma criança, quando você está falando com um adulto, quando você está falando no trabalho, quando você está no mercado. Então é só dar uma adaptada de acordo com o canal que a gente está falando. E aí tem um ponto que você comentou de pesquisa que eu também acho muito foda, assim. Você comentou do Unibanco e trouxe um pouco dessa perspectiva de cliente, que para mim quem fez isso de uma maneira genial, olhando para a Apple, foi o Steve Jobs com o Sim. iPhone, que ele falou, ninguém sabe em pesquisa, também não adianta você virar para o cliente e falar, cliente, vem cá, aprova ou não aprova? Gosta ou Exato, não gosta? Quer ou exato. não quer? Que é a qualitativa, né? Tirar as qualitativas da Quer. história. Exato, é tipo, eu preciso, na verdade, fazer um teste de conceito aqui para ver se, sei lá, é negado. Tipo, é um negócio que causa rejeição? Beleza, se causa rejeição, a gente precisa ver o que vai ajustar. Mas às vezes essa coisa de botar. Ninguém vai gostar de uma coisa muito pé no peito e que vai. Sim. Nossa, isso aqui é muito impactante. Nossa, isso aqui me causa estranhamento. Tudo bem, mas talvez o estranhamento olhando para branding é positivo, porque você vai Sim. lembrar mais fácil do que é estranho do que é comum que você vê todo dia. Então tem um pouco disso também de entender como que a gente consegue trazer essas mensagens de uma maneira mais contundente e diferenciada, assim. E aí o ser diferenciado é onde normalmente os executivos sofrem, porque é difícil escolher um caminho e falar, tá bom, vou nesse caminho, que o Nubank fez muito bem, e falou, tá, agora eu vou e vou construir aqui desse jeito. É, então, e daí você também entra num negócio que é legal, que como você dá consultoria nisso, as questões das startups, né? Uma das leituras que a gente tem quando a gente vê startup é que justamente ela é um barquinho e a capacidade de pivotar, hoje o termo é pivotar, mas a capacidade de manobra dela é muito rápida, então você mudar uma ação é rápida. Quanto maior esse barco, mais complicado é a mudança, não que ele não está mudando, mas a percepção é muito mais complicada. E tem um negócio interessante nas startups, e aí eu bato palma pro Elon Musk, cara, num quesito, que ele continuou conseguindo ser startup do tamanho que ele é. Que a startup, quando ela começa e ela só vai crescer a partir do momento que ela atingiu uma necessidade que ela percebeu de mercado, né? Então, assim, e ela vai em cima dessa necessidade e cresce. O problema é que as necessidades vão mudando, se você não entende qual que é a sua responsabilidade quanto marca, quanto entrega, quanto valores, é muito normal o cara chegar depois de 10 anos, né, e falar, mas eu sempre fiz isso. Falar, então, se você tá pensando que você sempre fez isso, já tá agindo da maneira errada. Porque quando você começou, você era inovador, hoje você não é mais. Porque você não se posicionou para continuar sendo. Que é o que eu falo que é muito legal, né, Elon Musk. O cara virou e falou assim, tá, como é que continuo sendo inovador? Como é que continuo sendo uma coisa realmente sempre pensar à frente? Uma outra marca que eu também gosto nesse quesito é a própria... aquela marca de... A Farm, né? A Farm, ela se posiciona muito claramente que, assim, eu sei que é para uma menina de 19 anos lá do Rio de Janeiro, é esse minha praia. Uma coisa também que é legal, eles começaram a quebrar e já faz tempo, tá quebrando esse paradigma, eu brigo bastante, a gente já foi contratado para mostrar isso em grandes empresas, por exemplo, a Panasonic e tal, para mostrar que não existe mais essa coisa de classe A, classe B, classe C, e nem muita idade, você tem posicionamento do produto, mas Farm é um exemplo disso. Apesar de ser produzida para esse tipo de menina, tal, não sei o que lá, você tem pessoas de várias idades consumindo, porque tem uma coisa tem uma coisa de verdade da marca que tem dentro disso. E as startups têm isso daí de uma maneira muito legal, mas ao mesmo tempo elas correm muito risco, porque como é muito pequeno, é muito fácil o cara falar, não, vamos jogar no seguro, porque é meio aquela história, não existe essa história de em time que se ganha não se mexe. Na verdade, em time que se ganha, você tem que olhar o que está ganhando e ir ajustando sempre, porque uma hora as outras marcas também chegam em você e chegam nessa percepção. Você falou muito bem da Apple, mas ninguém lembra quanto a Apple se ferrou e o Steve Jobs foi demitido porque fez o Lisa e deu tudo errado e voltou e faz, né? E vai tentando se reinventar para entender qual que seria o posicionamento, né? Total. E isso aí é muito louco, é super delicado essa história, né? Total. Não, e eu acho que quando a gente fala de inovação, tem mesmo essa possibilidade do erro, assim. Cara, tá tudo bem
E com certeza o Musk deve ter assim várias pessoas trabalhando em várias inovações, não é uma, não é tipo, aqui é o tiro certeiro e a gente vai por aqui. Sim. Acho que quando a gente olha para o branding, precisa ter esse certeiro de para onde a gente está indo em termos de visão. E aí, cara, o produto que você quer, testa vários em Tanto inovação para a faz, gente ver qual que vai E encontrar é aí uma no mercado. equalização fina, né? Às vezes é uma coisinha simples, cara. É, mas aí, engraçado que você trouxe a Farm, porque a Farm, ela tem esse posicionamento, eu acho muito interessante, porque o posicionamento dela é para esse público jovem, mas a maior base de público deles é a tiazona dos 40, É, que olha para o jovem e fala, nossa, aqui é muito modernete, quero estar aqui, quero pegar emprestada essa imagem que a Farm me dá, para que eu possa me sentir mais jovem. Então é muito exato. louco isso, é muito engraçado também, como às vezes a gente desenha um posicionamento que eu imagino que a Farm não desenhou para mulher de 40, Sim. mas às vezes quando a gente desenha e a gente fala, tá, então vamos por aqui, às vezes você descobre um outro público que você fala, caraca, eu não sabia que esse público aqui ia se sentir, ia se ver nessa marca, porque, né, nada a ver você pegar uma menina de 19 anos carioca versus Em uma princípio, mulher nada a de ver. 40. É. É. Então é bem interessante isso também, de você ver como às vezes também a gente mira num lugar e acerta outro, sabe? É, No e, brand. e, e aí e é justamente isso, né? Quando a gente comentou da Farm, é justamente isso. Não é que assim, ela mirou numa proposta de valor, e daí você pode levar, e é isso que eu vi essas palestras da Farm, achei sensacional. E eu vi que assim, cara, a gente mirou ali, a gente tinha essa jovem, mas aí a gente começou a entender o que eram essas pessoas mais velhas consumindo. E não era assim, pessoas que queriam ser jovens, eram pessoas que queriam ter o espírito jovem, né? Então, assim, pô, o jovem ele é desligado no sentido de posso viajar, não tenho tantas coisas conectadas a mim, eu quero isso, né? Eu quero um pouco dessa liberdade mental, né? Desse fresh mental. Então aí você vai perceber que são valores que são entregues e não necessariamente estilo. E que vai resvalando, obviamente, em estilo, em forma, mas são valores, né, que são entregues. E esses valores é que importam, na verdade. Total. E é interessante a gente estar falando sobre startup e tal, não sei o que lá, e você trabalhando no Itaú. O Itaú, ele é uma empresa que vem aí já há uns 15 anos, falando, tudo bem, sou grande, sou enorme, vou colocando um monte de gente, mas é uma empresa que se reinventou pra caramba. E ela toda hora tenta fazer transformações, você percebe transformação no aplicativo, transformação não sei aonde. O aplicativo, para quem tem, você vê que transforma assim, a cada mês tem alguma novidade que você vê que é uma percepção, quem trabalha com isso sabe que é uma percepção assim, nossa, o cara colocou a porcaria do ícone ou inverteu aqui porque o pessoal deve ter reclamado, sabe? Teve isso daqui porque a pessoa começou a perceber. O Itaú ele faz uma pesquisa muito densa em cima do público e ele entendeu que era isso que ia dar os verdadeiros valores, né? O Itaú tem uma coisa também muito legal, né? Porque o nome vem de pedra preta, né? E daí o Uhum. preto não funcionava, o cara deixou um pouquinho mais azul escuro para conseguir referenciar isso, né? Como é que é trabalhar numa empresa que tem uma mentalidade de startup, que é isso aí, vamos inovar, vamos entender e tal, e tem essa movimentação lenta, como gerenciar isso? Eu vejo que o banco ele está num momento muito de transformação, né? Teve mudança de CEO recentemente Sim. para o Milton. Tem um desafio aí das fintechs que estão muito agressivas chegando com o pé na porta. Tem um objetivo aqui até da gente aumentar a quantidade de tecnologia e como que a gente consegue trazer inovação para os nossos produtos. Mas eu vou falar um monstrão no sentido positivo, assim, é Sim, um sim. gigante, e aí é um gigante que tem várias marcas embaixo, porque você comentou do Sim. Itaú, mas a gente tem Personalité, Private, BBA, Asset, uma cacetada de marca embaixo convivendo, Asset, é e que, verdade. Uhum. exato, It também, que foi uma marca que foi criada, Ion, que foi outra marca que foi criada, Pode então a escrever. gente tem também, acho que o desafio, olhando para branding, nosso desafio é como que a gente consegue criar esse racional de marcas, para que a gente não saia criando cada vez mais marca, porque para branding é a pior coisa, né? Porque, Sim, como você comentou lá no começo, publicidade, eu vou lá e vou investir em aparecer na Globo. Quanto de porrada que é de grana? Então, tem uma coisa de que é caro ter uma marca, as pessoas acham que criar marca é criar aí um logo e tá feito, é. não é, depois é só o começo. E aí tem um desafio também de como que a gente consegue entregar as propostas de valor de produto dentro De cada da segmento de comunicação cliente, né? e para cada segmento de cliente. Então, é um desafio, acho que o maior desafio, se eu pudesse, assim, falar o principal, é tamanho, porque
Só no marketing a gente tem 400 pessoas. São muitas pessoas tocando muitas coisas ao mesmo tempo. E aí meu chefe até fala, Clayton, que também foi professor no IED, fala, aqui a gente não faz nada sozinho, e não faz mesmo, porque para você fazer uma mudançazinha, você tem a área de CX, a outra área de CX, a equipe de marketing, a equipe, são muitas equipes juntas tendo que trabalhar. Então, o desafio é como que a gente consegue, dentro de um histórico, de um banco que tem 100 anos, né, mais de 100 anos aí, como que a gente consegue trazer esse olhar do novo, do fresh, do que a gente pode aprender em startup, dentro de um mercado que é um mercado que está aí há muito tempo e que eles, assim, tá rolando mudança de cultura, tá rolando uma série de coisas, porque a gente está precisando olhar para frente. Sim. E aí olhar para frente é sair assim com o barco mudando a rota e a gente junto lá, como diz uma das meninas que trabalha comigo, é mudar a roda com o carro a 200 km por hora, não é só andando, sabe? Sim, sim. É muita gente, é muito cliente, e ao mesmo tempo, de novo, né, são muitas escolhas também. Ok, que cliente que é o nosso cliente? Nosso cliente principal hoje é o nosso cliente mais velho, é o cliente que conhece o Itaú, que sabe Pedra Preta, sabe tudo isso. Quando a gente olha para o jovem está mais conectado com a fintech. Sim. Como que a gente consegue trazer essa mensagem? Então, tem bastante desafio, e esses desafios, eles são totalmente interligados com várias áreas do banco. Tem a galera de pesquisa que olha para inteligência de mercado. Então, assim, é uma loucura, mas o que eu acho mais legal é que, cara, a gente tem um time de especialistas, assim, cada um na sua área, sabendo fazer as coisas muito bem, muitos profissionais talentosos, que para mim, é como que eu posso pegar o brilho de cada um e aproveitar isso para o banco, sabe? Para que a gente possa caminhar. Então, tem várias frentes de inovação acontecendo, e também tem o ponto de que, às vezes, a inovação também não agrada a todo mundo, né? Do cliente. O cliente não vai agradar. Que nem você falou, puta, caceta, mudou o ícone de lugar. Sim. Que merda. Mas aí depois você acostuma e fala, tá bom, até que aqui tá bom, né? Até que aqui funciona. Até porque o cliente, às vezes, ele não tem noção. Você muda a marca, já dá um bug na cabeça, né, cara? Eu lembro, Pepsi muda pra caramba, e o pessoal dá um bug na cabeça, assim, fala, ai, mudou a empresa, mudou tudo, mudou o valor, ferrou, né? Tem muito essa coisa, né? E as empresas, elas precisam começar legal, porque você vai abrindo várias plataformas de ação, e você percebe que as grandes empresas multinacionais, tal, elas já perceberam isso há um tempo, que eu não vou conseguir vender o mesmo tipo de produto para todos os clientes, né? Eu dou o exemplo da Disney, que está mais aí a cara, né? Que assim, a Disney olhou e falou assim, cara, não são 7 bilhões de pessoas que gostam do Mickey. Tem gente que quer chutar o Mickey, né? Teve até um concurso genial do Mickey, que era quem fazia o Mickey mais feio. Vazou na internet, era legal pra caramba essa história. Maravilhoso. E aí eles falaram, cara, como é que a gente pode continuar tendo o valor da fantasia, né? E continuar potencializando isso, pegando os mercados. E daí compra a Marvel, compra Star Wars, que aliás é um excelente exemplo que eu dou, porque por que comprou Star Wars, que eles pagaram 4 bilhões, ele tem que pagar royalties e direitos para o George Lucas, e não comprou Star Trek, que valia, tipo, talvez 10 vezes menos, né? E daí tem uma questão da proposta da marca, né? Star Trek é ciência, é científico. A Disney, ela é muito clara no posicionamento do porquê que, assim, vem de fantasia. Star Wars é fantasia. Então faz mais sentido estratégico para também justamente isso daí, uma marca não resvalar e não impedir que a outra continue. Então, quando você cria várias marcas nesse guarda-chuva, você está justamente não ressignificando a proposta inicial da marca, mas realinhando a comunicação para cada público ativo, né? Total. E aí, quando você comenta isso da Disney, é muito legal, porque eu estava conversando com uma amiga sobre a Disney. E como várias amigas, na verdade, a gente estava falando sobre isso em lugares diferentes, assim. E como a Disney também, eu acho que eles estão se permitindo errar, porque se você olha a série do Star Wars que teve recentemente, do Obi-Wan, é tipo, cara, você não tem o público, porque teoricamente você estava falando com o público mais velho, mas aí ao mesmo tempo, claramente tem coisa que é para criança, mas não era, tipo, eu aqui adulta tô assistindo, não é para criança, enfim, é meio bagunçado, e aí também teve é bem bagunçado, e aí teve também o do Toy Story, qual é o nome do robozinho? O roxinho? Ai, meu Deus. É o o astronauta do o Toy Buzz, Story. o Buzz. O Buzz Lightyear. Teve um filme do Buzz também, que flopou. Bem então, flopado. assim, eles estão muito flopado. Então, eles estão com uma dificuldade aí de entender como se posicionar. E eu acho que o mais legal, que eu acho mais irado, tá tudo bem. Eu errei, flopou, vou para outra frente.
E aí, um outro exemplo da Disney que eu achei muito interessante, uma amiga minha foi para Disney recentemente com a família. Uhum. E aí ela comentou, fui para os parques, né? Aí beleza. Uhum. E aí tinha família, né? Tem sempre a criança, o adolescente que tá com bode de ir onde a criança quer ir, aí a criança que não pode ir aonde o adolescente vai, e aí eles foram se dividindo. E aí tem o parque das Free Willies, que eu esqueci o nome, mas enfim. E eles têm exato. E aí eles têm um problema com esse parque, porque essas baleias são baleias que elas não podem voltar para o oceano, porque elas são de estimação, horrível, mas enfim. Elas são de cativeiro, né? Então elas não conseguem sobreviver fora. Então elas não conseguem. E aí, ao mesmo tempo, tem uma perspectiva de que quando elas morrerem, acabou o parque. Porque o que você vai fazer com o parque? E aí eles pegaram esse parque, eles estão fazendo um parque que é pro adolescente. Então ela falou, meu sobrinho não queria ficar com a gente nos outros parques do castelo, da magia, ele queria ir para o outro que era totalmente posicionado para ele, que tinha música moderninha, o pop. Então eu acho muito legal esse ponto de você se permitir testar, né, como a Disney faz pra caramba. As coisas e tá tudo bem, a gente falha e tá tudo certo. A Disney não vai deixar de fazer fantasia porque ela fez cagada num produto. E o produto tá bom, né? Sim. Não é que o produto tá ruim, eu acho que às vezes só não encaixa muito com o mercado. É a mesma, só para completar o que você tá falando, só para botar uma virgulazinha, mesmo Star Wars, né? Queira ou não queira, a gente reclama, mas não é um filme 3, não é uma série 2, entendeu? É tipo 7zinho, 6, tudo bem, né? E mesmo assim, não é isso, né? Que um negócio que é muito legal é você sempre trabalha com a expectativa, né? E quando você vai levando a expectativa desse cliente, tem um momento, cara, que você tá entregando 9, 8 e você entrega 7. Puta, já não tipo, parece que você tá entregando ruim. Na verdade, não, tá tudo bem, né? Eu acho que é isso aí também, né? E essa é a dificuldade da Disney, porque a Disney, ela te fala Subiu que ela vai só te entregar 10. É. Ela sobe a régua, tipo, você vai estar lá, você vai estar na experiência perfeita. Não tem experiência mais ou menos na Disney. Então, até por isso, eu acho que tem esse ponto de você falar, puta, sério? Que fez assim? Puta, que merda que flopou, assim. Então, dá um pouco disso. E aí, também, olhando um pouco para posicionamento, é isso, assim, né? Como que a Disney está conseguindo se preparar para quando não tiverem mais as orcas ali? Muito legal. Como que eu vou preparar isso aqui para o futuro? E eles já estão testando, isso que eu acho irado, não é que eles estão esperando as baleias morrerem para falar, puta, agora fodeu, corre, para onde a gente vai com esse parque? Corre, negada! Tipo, o Hermanoteu. Exato. Você pode ir um pouco mais com calma, sabe? E aí eu acho muito legal eles estarem fazendo isso e a minha amiga que foi falou, nossa, tá irado, porque você vê que o adolescente, ele quer ficar naquele parque, ele não quer ir para os outros parques. E aí eu acho isso muito legal, você pegar uma mesma marca que pode falar com diversos públicos diferentes, né? Você pegar Star Wars, pegar várias Marvel, que é total pro adulto, sei lá. Agora tá virando pro adulto chato. Exato. Eu tô virando adulta chato. E aí... a Marvel tá virando pra adulto chato. Começou com uma fantasia e agora... eu amo Marvel, então eu sei. Eu também amo, também. Então tá tudo bem. Não tem que falar. Tem até o Hulkzinho ali atrás. Tem um monte. Os baldes. Você tem algum balde que a gente fez? Você tem? Sim. Tem? Sim. Legal. Aqui não tenho, mas tenho. Não, e aí, eu tava falando que é interessante como a gente consegue também pegar esses recortes, né? Você pega o Marvel, que é o adulto chato. Malo. Aí a gente tem, que sou eu. Aí depois a gente tem histórias, né? Quando eu era novinha, tinha Cinderela, Bela Adormecida, como que era o príncipe vindo e contando toda essa história de que o príncipe vai te salvar, e como eles também tiveram que correr e falar, putz, não é bem assim. Aqui a gente Moana, precisa... cara, é um puto exemplo, Valente, assim, é uma quebra. Valente total. E como eles conseguiram trazer essa mensagem e que, de novo, a gente não vira e fala, nossa, que errado, a Disney prometia que o príncipe ia salvar e agora não salva mais. Não, tá tudo bem, porque a mensagem dela é como que a gente pode acreditar nessa fantasia e nesse mundo que não é o nosso mundo atual, né? Assim, que é esse caos que a gente vive. E eu acho isso muito legal. Cara, isso é fantástico. Não sei se você chegou a ver aquela série Brinquedos que Marcaram a Época, que é da Netflix. Cara, eu sugiro para muita gente, porque ela fala muito mais de estratégia de negócio do que necessariamente dos produtos. E uma das coisas que estava lá, que tinha a Mattel, principalmente a Barbie, que é assim, quem trabalha na Mattel, e eu já trabalhei com a Mattel, né, fazendo workshop e tal com eles,
Quem trabalha na Mattel, assim, a Barbie é a chefona de quem trabalha na Mattel, né? Apesar de ter vários Hot Wheels e tal, mas a Barbie é a chefona. E uma das coisas lá da crítica que se tem da Barbie, que todo mundo vem com uma crítica velada nela pra caramba, que e ela não representa a mulher e vai, né? Tem toda essa estrutura. E, cara, você começa a ver a história e conhecendo por dentro todo o posicionamento e estratégia, o quanto eles brigam para conseguir manobrar tudo isso e cria fashionistas e cria Barbies com diferentes posicionamentos e cria tal coisa. Teve até uma boneca que eu tive que redesenhar pro Brasil por causa de proporções, tal, não sei o que lá. E é uma marca que entende qual é o posicionamento que ela tá, né? E quando você vê ela na década de 50, você olhando para trás, vendo ela na década de 70, década de 80, o quanto ela era inovadora, botando a Barbie, até tava falando, bota a Barbie, por exemplo, para ser astronauta, cara. Tipo, no momento em que, tipo, nem se cogitava isso, então falando década de 70, sabe? Então tem muito isso também de posicionamento de marca, entender o momento que tá, entender quem é o público que tá, e tem muito essa mudança de mindset, de percepção, de olhar mesmo para o momento mais contemporâneo, né? Então, Total. uma coisa legal no Itaú também, só comentando também que é legal explorar isso, porque são coisas que eu vi até em workshop, palestra, algumas coisas do próprio Itaú, né? Que foi falando. É que muita gente tem a impressão que o Itaú só vai trabalhando com os produtos que hoje a gente fala, os serviços, né, os aplicativos e tal, né? Tem até a gozação do tipo, quero contratar design de produto. Você vai lá, são produtos digitais, né? Mas o Itaú tem um negócio interessante porque ela tem uma equipe gigantesca de design de produto, cadeira, toda a estrutura interna. E numa dessas palestras até eu vi que foi feito até um reposicionamento e uma ajuda de posicionamento de marca, de uma marca estrangeira que eles estavam querendo fazer, acho que em Nova York, eu não lembro que lugar que era. E, cara, e tem todo esse trabalho também internalizado de vários subsetores, então tangencia tudo, é entender esse global, né? E não só isso, mas a experiência, né? Quando a gente olha para a agência, olha para a fachada, olha para dentro, interior design, como que a gente consegue fazer a experiência, tem tudo isso. E aí um outro que você comentou do Netflix, tem eu não vou lembrar o nome, mas é um seriado que fala sobre videogame, Nintendo e Saga. Sei. A era do videogame, a história do videogame, é legal pra caramba. Exato. E é irado também, que é super de negócio e super de posicionamento, porque é É, exatamente assim, a Nintendo está performando bem nesse público, tem uma parte de desenvolvimento de produto, né? Que seja o videogame, que, beleza, é a criança. Então, como que eu consigo ganhar público e share de mercado? Putz, vou para o adolescente, que aí a saga vai. E aí vai mostrando, né, durante as décadas, como as duas marcas elas foram evoluindo e competindo entre elas. E sim. eu acho assim, muito foda em termos de negócio também, para entender. Né, é legal você colocar a Nintendo, que a Nintendo a gente fala pra caramba, né? O quanto ela flopou, né? Tipo, o GameCube flopou ela totalmente, assim, apesar de ser um puta produto, um negócio, flopou. Aí ela vem e entra assim, fala, cara, eu gosto muito dessas coisas, porque ela vem e fala assim, ferrou, tô quase quebrando, porque o GameCube foi um problemaço pra Nintendo, e daí ela falou, ferrou, tá entrando o PlayStation 2, Xbox 360, já era do PlayStation 3, eu acho, Xbox 360, e, cara, ferrou. Aí eles criam o Wii com uma nova linguagem, só que com hardware velho, porque na verdade o hardware é o hardware antigo, para tentar entrar com tudo, e daí eles ganham de novo o market share. Então, eles estão testando e equalizando pra caramba. Tanto que eles estão hoje num nicho que é um nicho unitário deles. A Sony falou: não vou mais investir em portáteis, não tenho o que eu fazer. E a Nintendo fala: beleza, cara, a gente sempre foi líder nisso daqui, vamos continuar investindo e vamos fazer o Switch dessa maneira, que funciona dessa forma. Então é legal, porque é bem isso, né? Em grandes empresas elas têm isso daí, você tem que saber como manobrar, como se estruturar, né? Total, total. E aí, quando a gente olha para marcas, assim, que a gente estava aqui pensando em como a marca influencia, você comentou um pouco do Itaú, e aí Uhum. tem muito disso, né? Como que a marca influencia na experiência, e aí a experiência a gente não está falando só de aplicativo e de clique, Sim, da onde a pessoa foi para onde ela vai, sim, onde o patrocínio faz sentido eu patrocinar esse evento, não faz exato, sentido. exato. Agência, como que fica a agência? Puta, agência, sei lá, eu quero uma agência que parece minha casa, será que eu quero hoje em dia? Será que eu não quero? Por que que eu quero? Por que que eu não quero? Então, tem vários pontos interessantes e que, de novo, acho que a principal dificuldade é como que a gente faz com que tudo defenda um mesmo caminho, né? Porque Uhum. a chance do aplicativo falar, tá bom, então você resolve tudo no app. Aí
sei lá, a agência falar, não, então aqui vai ser um lugar que você vai ficar tomando seu café e ficar uma boa e pode vir até trabalhar aqui. Tô chutando, tá? Não, Sim, não sim, sim, necessariamente é. sim, sim. Mas O assim, que a como que Starbucks mandou, o que a Starbucks fez, ressignificar. exato, exato. E aí, como que as coisas se integram para que você tenha uma jornada única, assim, né? Que é esse o Uhum. nosso desafio, de olhar O para o cliente e falar, Omnichannel, cara, né? mesmo cliente, tanto que para mim me incomoda muito essa coisa do qual que é on ou off? Eu falo, gente, as pessoas não vivem mais um on ou off, cara. Não, Tipo, não. metaverso já tá aí há muito tempo, cara. Só Exato, agora, só você que não acha que não tá. exato. Então, isso me pega muito, porque é como que a gente consegue integrar tudo isso e olhar para uma jornada completa. Isso aí é muito legal se falar, porque referenciando uma marca também que trabalhou muito bem e foi criticada lá atrás pra caramba, foi a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza veio, aí começou a criar a Look. Outro dia eu tava vendo, cara, ela tem desde 2005, eu não sabia. Até muito tempo. Primeiro era um avatar só, depois ela vira um 3D, vira uma influencer, que hoje eu sigo uma influencer digital, que é a Lily Kella, que é uma influencer totalmente digital, que eu acho fantástica, né? E tem muito desse omnichannel, que é uma questão assim, até eu vi num dos cases, que era muito legal o negócio do Magazine Luiza, que uma problemática. Quando alguém vê uma marca, a marca ela é uma totalidade, ela não tem essa coisa de on-off, ela não tem essa coisa, tá na internet ou não, você está tangenciando a marca. Então, uma das coisas que a Magazine Luiza fez ali nos primórdios, né, acho que 2013 e tal, quando as coisas estavam começando a azeitar de uma maneira melhor, eles falaram assim, cara, como é que uma pessoa entra, uma das dores que as pessoas assim, a pessoa entra no site e vê um liquidificador. Aí ela fala, cara, eu vou comprar lá na hora. Então vai numa Magazine Luiza. E daí, de repente, não acha o liquidificador, tá? Ele fala, meu, como é que a gente pode resolver esse problema? Por quê? Você vê no site, quando você entra lá, você não vai pro vendedor falando, oi, tudo bem? Entra no seu site. Olha, viu o liquidificador que vocês têm? Cara, incrível. Como é que é? Ah, ele é mais ou menos assim. Não, mas o que que você viu? Não, mas como você não sabe? A percepção do usuário fala, como é que você não sabe? Eu entrei na sua marca. Né? Aí a pessoa fala, mas é que o e-commerce é diferente. Não, não é diferente, é o touch point. E daí a Magazine Luiza fez assim, cara, você chega na loja e fala, você viu o liquidificador? Qual que é o seu CPF? A pessoa coloca, aí fala, você viu esse liquidificador? Olha, a gente tem tal lugar. Então ele começa a conectar, porque apesar de por trás, né? A gente sempre fala por trás ser muito complexa, porque realmente o e-commerce tem outro tipo de base, tem outro tipo de estratégia, assim como o e-bank tem outro tipo de estratégia, negócio, base. Como você faz os touch points se conectarem, em que momento se conectar dessa jornada do usuário, porque para ele é uma marca só. Eu sempre cito também um caso que teve daquele segurança que deu porrada, que bateu no velhinho, alguém no Carrefour, e assim, é um segurança contra o Carrefour. Só que isso não tem nada a ver com o Carrefour, mas tem, porque a pessoa percebe que é o Carrefour que é o culpado. E esses são esses touch points. É muito delicado, né? Então, entender esse omnichannel, acho que é a parte mais delicada. E o legal da história, que a gente sempre fala, é que inovar é constante. Se você pisar no freio, ferrou. Porque a sociedade muda, a percepção muda e essas coisas todas mudam. Para provocar um pouco você e a história do banco, está tendo um grande crescimento profundo na questão das criptomoedas, dos blockchains, né, os NFTs, e o principal ponto é justamente essa não necessidade dos bancos como um intermediário. Como trabalhar esse público que está vindo com tudo, né? E mostrar ainda quais são os valores e as percepções que tem, porque o banco tem as suas vantagens. Agora a gente vai falar das vantagens, tá? Para não ficar enchendo o saco com besteira, mas mesmo, sendo bem honesto, que é assim. Estou guardando meu dinheiro, ele está investindo, eu tenho uma instituição consolidada, que é uma coisa que para investimento é super importante. É consolidada? Quanto tempo tem? Eu vou fazer investimento a longo prazo, tal. Como trabalhar com isso e essas empresas que estão entrando com tudo, fintechs que entraram agora já são grandes, de investimento, as questões das criptomoedas, a percepção será da necessidade ou não, como trabalhar esse novo universo que agora mesmo já é imersivo já. Primeiro, eu parto do princípio que criptomoeda é tanto quanto série, que tipo, o filme não vai deixar de existir. Então, assim, o que a gente tem hoje não vai deixar de existir. E beleza, a gente pode perder algum espaço aqui? Podemos, mas eu não vejo como algo do tipo, nossa, agora os Também acho que filmes não. vão deixar de existir, o dinheiro também não, e agora a gente só vai viver de criptomoeda. Então, acho que Sim, sim. isso zero preocupação. O que eu vejo muito dos nossos desafios é como que a gente consegue pensar, e acho que o Pix já foi um movimento que Puta. já movimentou bastante. Você imagina o quanto que
imagino eu, porque eu não tenho esses dados, porque eu nem no banco estava, mas o quanto que não movimentava de grana você fazer uma transferência e pingar lá o TED, o DOC dentro do banco. Então, Uhum. enfim, as coisas já estão sendo mudadas, mas o que eu vejo de oportunidade que o banco tem trabalhado é muito em termos de produto, assim, quais outros produtos a gente pode entregar aqui? Ou complemente criptomoeda e que a gente possa trabalhar nessa frente, porque é uma oportunidade também, e aí aqui senso de inovação é olhar para isso não como, meu Deus, fudeu, mas, meu Deus, que É oportunidade a irada que baleia eu posso orca, ter. né? A baleia orca. Exato, Exatamente isso. exato, exato, a baleia orca. E o que eu tenho visto também é que o banco ele tem muitas parcerias, assim. Primeiro tem a frente do Cubo, por exemplo, que é uma frente que a Sim. gente olha para startup E foi e uma das olha para primeiras que tecnologia. surgiu, cara. O Cuba é Exato, espetacular. Ah, exato. E como que a gente consegue entregar outras coisas que vão além da conta. Então, assim, putz, facilitação em contratação de seguro, de consórcio, de como que você pode entregar para o teu cliente outras coisas, acho que até mais tangíveis do que, do que as criptomoedas são, para sim, que você possa construir no seu mundo, independente do metaverso. Eu tenho sim. um pouco eu sou um pouco do concreto, assim, acho lindo o metaverso, tudo isso, mas assim, a gente vive num mundo hoje que, beleza, convive com o digital, mas que a gente precisa também ter outros produtos que vão nos dar a segurança aqui do mundo que a gente vive. Lógico. E aí eu vejo que o banco trabalha muito nesse contexto da gente poder olhar outros produtos que são complementares, sabe? Para a gente não ficar só numa instituição bancária, de Sim. você ver o seu extrato e pedir crédito, que Uhum. beleza, é uma frente do banco e tá tudo Sim, certo, é um como ativo. que a gente Né? consegue trabalhar as outras, sabe? Uhum. Porque essas outras que, pelo menos eu vejo que dá essa perspectiva de futuro. Sim, sim. É, Porque eu acho acho. que o crédito não é o pão com manteiga, né? O crédito é tipo, tá bom, é o que a gente faz aqui e tá tudo certo. Sim, Não vejo como grande inovação a gente pensar em um crédito novo. O sim. ponto é como que a gente consegue ir daqui. Então tem Itaú Shop, que não sei se você conhece, mas Conheço. a gente olha para como que você pode consumir sendo cliente Itaú de uma maneira melhor, que tenha mais a ver com o seu perfil e que seja mais barato, ou que tenha planos, ou, sei lá, iPhone para sempre. Você Uhum. pode ter sempre um iPhone, você assina e olha como serviço. Uhum. Então, Samsung também. Então, como que você consegue assinar esse produto, mas esse produto ele passa a ser um serviço e não um produto, né? Basicamente. É que nem um negócio que é legal, que eu acho que Itaú que dá a melhor vantagem nisso. E aí nem puxando o saco, eu tenho Itaú há anos, né? Minha empresa é dentro e tal. E eu gosto de algumas coisas porque ele foi sempre facilitando a minha vida para vários setores, né? Hoje eu não preciso ligar na agência, eu falo com o meu gerente direto do aplicativo e eu me sinto seguro, muito mais seguro do que falar no telefone. Muito mais. Porque eu tô dentro de uma coisa rastreável, que é dentro do aplicativo. Eu acho mil vezes Uhum. melhor até do que ir na agência. E aí tem um negócio que é muito legal, que é o que eu já faz, que é a questão da milhagem, né? Então, assim, a milhagem é isso, né? A experiência da viagem que eu tô te dando através de uma compra de produtos e serviços que você tá comprando ou procurando tal. Então tem isso que é muito legal nessa questão das marcas, dos posicionamentos, e principalmente do posicionamento estratégico que tal, tem que é muito forte nesse quesito. E não é puxa-saquismo, não. Eu acho bem legal, porque ela tem essa visão, uma empresa grande tem essa visão, né, dessa questão. Mas você acha que existe uma barreira, ou como lidar com essa barreira, né? Porque agora vocês estão bem no momento de um turn point, né? Assim, tá pegando um público idoso que está se transformando numa pessoa muito mais ativa, né? E ao mesmo tempo pegando esse público jovem. Como trabalhar com esses dois universos que têm duas percepções diferentes? Porque o idoso ainda precisa ir na agência e perceber isso. E eu não preciso nem chamar tão de idoso, mas eu já vejo pessoas até da minha idade falando, não, eu preciso ir na agência que eu resolvo, eu tenho que ver cara a cara, eu tenho que ter isso daí, né? Como trabalhar esses dois elementos, porque é complexo, né? Para mim tem dois pontos. O ponto que eu comentei com você do tom de voz quer dizer o branding como um todo, então Uhum. não é pegar e falar. Eu acho que a maior dificuldade nossa é a questão de ser massificado, né? Que, Perfeito, puta, a gente fala com muita gente. E aí, como que eu falo com muita gente? Como que eu consigo clusterizar esse público para que eu fale de uma forma coerente, da mesma forma que eu falaria com você, eu falo com outras pessoas, e quando eu falo com uma criança é diferente, quando eu falo com um adolescente é diferente. perfeito. Então, como que eu consigo pegar essa
massa de cliente e conseguir clusterizar um pouco melhor, acho que esse é o nosso maior desafio. E também acho que tem um ponto até de arquitetura de marca, assim, de entender também um pouco que marca que pode criar mais vínculo com aquele público ou com aquele outro. Então, quando a gente olha para, não sei, para uma marca de varejo, né, do Itaú, o Itaú tem uma percepção de ser uma marca de elite. Então, quem que é esse varejo que a gente está falando? Será que é o varejo mesmo? Será que a gente tem uma oportunidade de olhar uma outra marca e trazer ainda mais para um público de baixa renda? Então, tem essas discussões de como que a gente consegue olhar para esse negócio e fazer com que os públicos eles sejam atendidos de uma maneira coerente para eles e, ao mesmo tempo, que construa para o Itaú, que eu acho que é o nosso maior desafio, né? Porque também não quero ficar criando um monte de marca, olhando para branding como especialista de branding, assim, não faz sentido eu ficar criando um monte de marca. Perfeito. Nem para o próprio brand, né? Já você mata o brand tentando fazer brands que não fazem sentido. É isso aí. Exato. Bizarro. Porque, no fundo, eu quero construir para o Itaú, eu não quero construir para as marcas menores, assim. Sim. Né? No fundo, todos eles têm que aportar valor para o banco. Sim. São os ativos. Mas a gente deu aí 1 hora. Eu sei que você tem uma reuniãozinha aí daqui a pouco. E queria te agradecer, queria saber se você quer deixar algum recado aí, quer falar de alguma coisa, e como é que a gente faz para entrar em contato, principalmente as startups que querem, inclusive, receber carinhosamente esses sábios conselhos. Bom, entrar em contato comigo, LinkedIn. Tá aí embaixo, galera. Embaixo. E... enfim, acho que tem muito conteúdo legal que a gente pode depois trocar. Quero agradecer mega seu convite, Hulk, adorei. Conte comigo para desafios e, enfim, na vida. Hulk, você sabe que você fez muito parte desse meu processo aí. Que delícia ouvir, legal. De vida, e eu vira e mexe conto, assim, sei lá, TCC, eu lembro de você me ajudando e falando, Marina, vai sem texto nessa apresentação, porque eu queria ir. Você lembra disso? Eu lembro. Eu queria ir só com imagem e ninguém queria me deixar ir só com imagem. Você falou, vai só com imagem que você vai arrasar, e foi ótimo. Então, acho que você, enfim, me ensinou muito e fiquei muito feliz de ter tido esse convite de te reencontrar. Eu fiquei felizão, ó. Homenagem. É uma delícia ver, cara, você crescendo assim e ver pessoas realmente mudando o mercado e tal. Mas parabéns pela sua jornada, é o início aí, 10 anos já é coisa pra caramba, né? Assim, passou muita coisa na sua cabeça e muita coisa na sua jornada, legal pra cacete. Queria agradecer. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de ouvir a gente aí no podcast, nos agregadores aí da Atomcast. E lembrando que quinta-feira sai o episódio e na segunda-feira sai no YouTube, pra você ver a carinha da gente. Além de que agora no Spotify também tem a carinha da gente, beleza? Então, valeu, galera. Brigadão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima.